Registro do empresário. É obrigação legal imposta a todo e qualquer empresário, ou seja, empresário individual ou sociedade empresária, se inscrever na junta comercial antes de iniciar a atividade, sob pena de começar a exercer a empresa irregularmente. Então, trata-se de uma obrigação legal prevista no artigo 967 do nosso Código Civil, o qual dispõe ser obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis, na respectiva sede do empresário, né, antes do início da atividade. O registro na junta comercial, embora seja uma formalidade legal imposta pela lei a todo e qualquer empresário individual ou sociedade empresária, com exceção daqueles que exercem atividade econômica rural, nos artigos 971 e 984 aí do nosso Código Civil, não é requisito para a caracterização do empresário e sua consequente submissão ao regime jurídico empresarial. Quer-se dizer com isso que, caso o empresário individual ou a sociedade empresária não se registrem na junta comercial antes do início das atividades, isso não implicará a sua exclusão do regime jurídico empresarial, nem fará com que eles não sejam considerados, respectivamente, empresário individual e sociedade empresária. Se alguém começar a exercer profissionalmente atividade econômica organizada de produção ou circulação de bens ou serviços, mas não se registrar na junta comercial, será considerado empresário e se submeterá às regras do regime jurídico empresarial, embora esteja irregular, sofrendo por isso algumas consequências. Por exemplo, a impossibilidade de requerer recuperação judicial. A inscrição do empresário na junta comercial não é requisito para sua caracterização, admitindo-se o exercício da empresa sem tal providência. O empresário irregular reúne os requisitos do artigo 966, sujeitando-se às normas do Código Civil e da legislação comercial, salvo naquilo em que forem compatíveis com sua condição ou diante de expressa disposição em contrário. Para fazer a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, realizado pela Junta Comercial, o empresário individual terá de obedecer às formalidades legais previstas no 968 Código Civil, ou seja, fazer requerimento que contenha o seu nome, nacionalidade, domicílio, estado civil e, se casado, regime de bens, a firma, né, com a respectiva assinatura, que poderá ser substituída pela assinatura autenticada, com certificação digital, ou algum meio equivalente que comprove a sua autenticidade. Então, tratando-se de sociedade empresária, deve-se levar a registro o ato constitutivo, ou seja, contrato social ou estatuto social, que conterá todas as informações necessárias. Os parágrafos 1 e 2 do referido artigo dispõem: com as indagações estabelecidas neste artigo, a inscrição será tomada por termo no livro próprio do Registro Público de Empresas Mercantis e obedecerá a número de ordem contínuo para todos os empresários inscritos. À margem da inscrição e com as mesmas formalidades, serão averbadas quaisquer modificações nela, porventura ocorrentes. O Código Civil nos diz ainda no artigo 969 que o empresário que instituir sucursal, filial ou agência em lugar sujeito à jurisdição de outro registro público de empresas mercantis, neste deverá também escrevê-la nessa outra jurisdição, com prova da inscrição originária. E complementa no parágrafo único do referido artigo
Em qualquer caso, a constituição do estabelecimento secundário deverá ser averbada no registro público de empresas mercantis da respectiva sede. Filial, né? Juridicamente, como a sociedade empresária que atua sob a direção e administração de outra chamada de matriz, mas também mantém sua personalidade jurídica e o seu patrimônio, bem como preserva sua autonomia diante da lei e do público. A agência, por sua vez, é conceituada como empresa especializada em prestação de serviços que atua especificamente como intermediária, no caso dos bancos, né? E sucursal, por fim, é o ponto de negócio acessório e distinto do ponto principal, responsável por tratar dos negócios né, deste e a ele subordinado administrativamente. Ao tema do estabelecimento e de suas respectivas filiais, sucursais ou agências, está a questão de saber qual é o domicílio do empresário individual e da sociedade empresária, do local indicado em seus atos constitutivos, quando no registro na junta comercial. Então, vale frisar, no entanto, em relação ao enunciado 363 da súmula e jurisprudência dominante do STF, que determina que a pessoa jurídica de direito privado, ou seja, gênero do qual a sociedade empresária é espécie, pode ser demandada no domicílio da agência ou estabelecimento em que praticou o ato. Então, nesse sentido, é também a norma do artigo 75, parágrafo 1º do Código Civil, ok? Seguindo aí, a única exceção em relação à obrigatoriedade do registro é a referente aos exercentes de atividade econômica rural, os quais possuem a simples faculdade de registrar-se na junta comercial, conforme estabelece o 971 do Código Civil. A Lei 8.906 de 94, que é a lei do Estatuto da OAB, em seu artigo 1º, parágrafo 2º, determina que os atos de registro de empresários individuais e de sociedades empresárias devem estar avisados por um advogado, né? Essa regra não se aplica às microempresas e empresas de pequeno porte, né? Conforme o artigo 9º, parágrafo 2º da Lei Complementar 123/2006. Então, a Lei de Registro Público de Empresas Mercantis, que é a Lei 8.934 de 94, traz algumas regras específicas sobre registro nos artigos 1150 a 1154. Trata sobre o registro de empresas mercantis e atividades afins, né? E dá providências. No seu artigo 1º, por exemplo, estabelece algumas finalidades do registro de empresa. Vamos ver. Então, no artigo 1º, dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis, né, submetidos a registro na forma dessa lei. Cadastrar as empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento no país e manter atualizadas as informações pertinentes. Proceder à matrícula dos agentes auxiliares do comércio, bem como ao seu cancelamento. Isso aí é o artigo 1º da Lei 8.934 de 94, a Lei de Registro Público de Empresas Mercantis. E no seu artigo 3º, por sua vez, cria o Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis, o SINREM. Sistema esse que regula o registro de empresa no Brasil. Esse sistema é composto por 2 órgãos, então isso é importante.
O serviço é um artigo de lei. Vou fazer a leitura. Artigo 3º. Os serviços do Registro Público de Empresas Mercantis e atividades afins serão exercidos em todo o território nacional de maneira uniforme, harmônica e interdependente pelo Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis, o SINREM, composto aí pelos seguintes órgãos. Vamos lá. Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, órgão central do SINREM com as seguintes funções: supervisora, orientadora, coordenadora e normativa na área técnica e supletiva na área administrativa. E 2. As juntas comerciais, inciso 2, as juntas comerciais como órgãos locais com funções executora e administradora dos serviços de registro. Então, as juntas comerciais são responsáveis pela execução e administração dos atos de registro. São órgãos locais que integram a estrutura administrativa dos Estados-membros. Então, as juntas comerciais aí são responsáveis aí pela execução e administração dos atos de registro. Juntas comerciais são órgãos também locais que integram a estrutura administrativa dos estados. Pois bem, então cada unidade federativa possui uma junta comercial. Cada estado possui uma junta comercial, segundo aí a disposição constante no artigo 5º dessa lei, que eu não vou ler este artigo, está lá no artigo 5º da lei. Então, a doutrina costuma destacar que as juntas comerciais, por fazerem parte da estrutura administrativa dos estados, no plano técnico, as normas e diretrizes, baixadas, o órgão central do SINREM e que integra a estrutura administrativa federal, que é o Departamento de Registro, possui uma subordinação hierárquica híbrida. Então, no plano técnico, as juntas se submetem ao Departamento de Registro, enquanto no âmbito administrativo elas se submetem à administração estadual. As juntas comerciais subordinam-se administrativamente ao governo da unidade federativa de sua jurisdição e tecnicamente ao DREI, o Departamento de Registro, nos termos aí da lei, o artigo 6º da lei do registro de empresas mercantis. Então, quando se tratar de demanda que envolve apenas questões particulares, conflitos societários, a competência será da Justiça Estadual, ainda que no processo esteja sendo discutido um ato ou registro praticado pela junta comercial. Enfim, a competência só será da Justiça Federal quando a junta comercial estiver agindo no exercício de delegação de função pública federal, referente aos atos de registro previstos na Lei 8.934 de 94, que é a Lei de Registro de Empresas Mercantis. Então, o Departamento de Registro Empresarial e Integração, e as juntas comerciais, que é o órgão executor e administrador do Registro Público de Empresas Mercantis, esse órgão está sujeito ao Estado-membro, subordinação administrativa, e ambos submetidos ao SINREM, que está vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E atos de registro. As juntas comerciais exercem função executiva no âmbito do SINREM, Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis, ou seja, são elas que executam os atos de registro dos empresários individuais, das sociedades empresárias e dos seus auxiliares, correto? Os atos de registro praticados pelas juntas comerciais são
Vamos lá. Matrícula, arquivamento, autenticação. Artigo 32 aí da respectiva lei, né? 8.934/94. Matrícula é um ato de registro praticado pela junta, que se refere a alguns profissionais específicos, os chamados auxiliares do comércio, ou seja, leiloeiros, tradutores públicos, intérpretes, e administradores de armazéns gerais. Nesse caso, a junta funciona, grosso modo, como órgão regulador da profissão. Isso aí está também no artigo de lei, então não vou entrar nesse mérito. Quanto ao arquivamento dos atos constitutivos das cooperativas nas juntas comerciais, conforme previsão constante aí na parte final da linha A do dispositivo legal, estabeleceu-se uma interessante polêmica sobre o tema, né? Após a entrada aí do Código Civil de 2002. Para Fábio Lhou Coelho, um grande doutrinador, né, um dos mais conhecidos e estudados aí, as cooperativas, por serem sociedades simples por determinação legal, no artigo 982, submetem-se a registro no cartório de registro civil das pessoas jurídicas e não nas juntas comerciais. Então, submetem-se a registro no cartório de registro civil. As cooperativas, por serem sociedades simples por determinação legal, e não nas juntas comerciais. Ok? Artigo 1150 do Código Civil. Dos concursos aí em âmbito, né, jurídico, cai exatamente a literalidade da lei. Então é bem interessante aí a leitura da legislação seca. Por fim, a autenticação é o ato de registro que se refere aos instrumentos de escrituração contábil do empresário, ou seja, os livros empresariais e dos agentes auxiliares do comércio. A autenticação é um requisito extrínseco de regularidade na escrituração, como vamos ver. De acordo, então, com o artigo 39 da Lei 8.934/94, a Lei de Registro de Empresas Mercantis, as juntas comerciais autenticarão os instrumentos de escrituração das empresas mercantis e dos agentes auxiliares do comércio, as cópias dos documentos assentados, e por aí em diante. Então, é importante ficar atento, para o que prevê aí os artigos 39A e 39B, que foram inseridos por lei complementar 147 em 2014, que diz: a autenticação dos documentos de empresas de qualquer porte, realizada por meio de sistemas públicos eletrônicos, dispensa qualquer outra. Artigo 39A. A comprovação da autenticação de documentos e da autoria de que trata essa lei poderá ser realizada por meio eletrônico na forma do regulamento. Isso é o artigo 39B, este último. Vamos fazer um esqueminha imaginário aí. Atos de registro. Primeiro, arquivamento. Inscrição de empresários individuais, constituição, dissolução e alteração das sociedades empresárias. Exceção: decisão colegiada das juntas comerciais quanto aos atos das SA. Por exemplo, Banco do Brasil SA. Atos aí de transformação, incorporação, fusão e cisão. Atos relativos a consórcios e grupos de sociedades, plenários e turmas. Atos de registro, autenticação, registro de instrumentos de escrituração, exemplos, livros empresariais e fichas escriturais. Regra, decisão, a regra aí
dos três: arquivamento, matrícula e autenticação. Decisão singular das juntas comerciais, ou seja, presidente ou vogal. A estrutura organizacional das juntas comerciais. Tentar resumir o máximo possível aqui, para não ficar muito longa essa aula. Então, segundo aí o artigo 9º da Lei de Registro de Empresas Mercantis, a junta comercial se organiza da seguinte forma. Inciso 1, a presidência como órgão diretivo e representativo. 2, o plenário como órgão deliberativo superior. 3, as turmas como órgãos deliberativos inferiores. 4, a Secretaria-Geral como órgão administrativo. E 5, a Procuradoria como órgão de fiscalização e de consulta jurídica. Os membros aí da junta comercial que decidem sobre os atos de registro e compõem as turmas e o órgão plenário são chamados de vogais, segundo o artigo 11 caput da lei que eu mencionei. Os vogais e respectivos suplentes serão nomeados, salvo disposição em contrário, pelos governos dos estados e do Distrito Federal. O vogal e seu suplente têm mandato de 4 anos, permitida apenas uma recondução, ok? Artigo 16 da lei, né, 8.934/94. Então, as turmas são compostas de 3 vogais, não participando o presidente, o vice-presidente da junta comercial, que possuem atribuições específicas, que também está prevista aí na lei, nos artigos 23 e 24. A Secretaria-Geral, cujo titular, o secretário-geral, está nomeado pelos respectivos governadores, dentre brasileiros de notória idoneidade moral, conhecimento em direito empresarial, e possuirá a atribuição de executar os serviços de registro e de administração na junta. Isso está aí nos artigos 25 e 26. Por fim, a Procuradoria, que é composta de um ou mais procuradores e chefiada pelo procurador, que for designado pelo governador do estado ou do Distrito Federal, a qual cabe aí a fiscalização e a promoção do cumprimento legal aí das normas executivas. Então, cabe aí a chefia, né, pelo governador do estado e do Distrito Federal, a fiscalização aí, oficiando internamente por sua iniciativa ou mediante solicitação da presidência do plenário e das turmas também. E externamente, em atos ou feitos de natureza jurídica, inclusive judiciais, que envolvam matéria do interesse da junta. Artigo 27 e 28. Então, o processo decisório nas juntas comerciais, conforme dispõe o artigo 36, os documentos referidos no inciso 2 do artigo 32 deverão ser apresentados a arquivamento na junta dentro de 30 dias contados de assinatura, a cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento. Fora desse prazo, o arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o conceder. Então, em regra, as decisões sobre os atos de registro submetidos à apreciação da junta comercial são proferidas pelo presidente, pelos vogais ou por servidores que possuam comprovados conhecimentos de direito comercial e de registro de empresas mercantis, em decisões singulares, conforme determina o artigo 42 dessa lei que nós estamos trabalhando. Sobre decisão colegiada, artigo 41 da lei, que determina: estão sujeitos ao regime de decisão colegiada pelas juntas comerciais na forma da lei, o arquivamento
dos atos de constituição de sociedades anônimas, dos atos referentes à transformação, incorporação, fusão e cisão de empresas mercantis, dos atos de constituição e alteração de consórcio de grupo de sociedades, conforme previsto em outra lei, 6.404 de 76, e o julgamento do recurso previsto nessa lei. Preciso anotar que as juntas comerciais, na análise dos atos de registro a ela submetidos, né, devem ater-se ao exame do cumprimento das formalidades legais previstas no artigo 40 da Lei 8.934 de 94, jamais adentrando no mérito do ato praticado. Escrituração do empresário. É uma obrigação imposta a todo empresário, seja o empresário individual ou a sociedade empresária. É a necessidade de seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros. Em correspondência aí com a documentação respectiva, ia levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico. Isso está no artigo 1179 aí do Código Civil. Os empresários devem manter um sistema de escrituração contábil periódico, além de levantar todo ano 2 balanços financeiros, o patrimonial e o de resultado econômico. A obrigação é tão importante que a legislação falimentar considera crime a escrituração irregular, né? Caso a falência do empresário seja decretada, artigos 178 e 180 da Lei 11.101 de 2005, eles são equiparados até mesmo a documento público para fins penais, né? Sendo aí tipificada como crime a falsificação, no todo ou em parte, da sua escrituração. Isso está no artigo 297 do nosso Código Penal, parágrafo 2º. Então, a lei fala apenas em 2 livros, mas os instrumentos de escrituração são livros, conjunto de... Ficou meio aberto, né? Mas enfim, a legislação. Livros, conjunto de fichas ou folhas soltas, conjunto de folhas contínuas, microfichas extraídas a partir de microfilmagem por computador. A escrituração do empresário é uma tarefa que a lei incumbe a um profissional específico, qual seja o contador, né, o contabilista, qual deve ser legalmente habilitado, ou seja, estar devidamente inscrito no seu órgão regulamentador da profissão. Aí, geralmente o conselho, né? Aí, sei, deve ser o conselho dos contadores aí. Artigo 1182 do Código Civil. Nos casos em que não exista a figura do contabilista, né, habilitado na localidade onde é efetuada a atividade empresária, poderá ser exercida essa atividade por outro profissional ou pelo próprio empresário, ok? Então, tem essa ressalva no artigo 1182 do nosso Código Civil. A doutrina aponta, atualmente, o único livro obrigatório comum a todo e qualquer empresário é o diário, que pode ser substituído por fichas no caso de ser adotada a escrituração mecanizada ou eletrônica, 1180 do nosso Código Civil. O livro diário também pode ser substituído pelo livro balancetes diários e balanços, quando o empresário adotar o sistema de fichas de lançamento, 1185 do Código Civil. Então, sendo o diário o único livro obrigatório comum, são facultativos os livros caixa, no qual se controlam aí as entradas e saídas de dinheiro, estoque, razão, que classifica o movimento das mercadorias.
que funciona como um rascunho do diário, no caso seria o borrador, né? E o conta corrente, que é usado para as contas individualizadas de fornecedores ou clientes. Então, no caso da escrituração resumida do diário, os livros auxiliares tornam-se obrigatórios por conexão, né, para atendimento aí dos requisitos de clareza, precisão e segurança da escrita. Outros livros também que poderão ser exigidos do empresário por força de legislação fiscal, trabalhista ou previdenciária. Só que eles não podem ser considerados livros empresariais. Só recebe essa qualificação os livros que o empresário escritura em razão do disposto na legislação empresarial, ok? Então vamos lá. Finalizando já, caminhando aí para o término, no livro diário devem ser lançadas com individualização, clareza e caracterização do documento respectivo. Dia a dia, por escrita direto à reprodução, todas as operações relativas ao exercício da empresa, podendo ser escriturado de forma resumida, conforme dispõe o artigo 1184 caput e parágrafo 1º do Código Civil. Serão lançados no diário o balanço patrimonial e o de resultado econômico, devendo ambos ser assinados por técnico em ciências contábeis legalmente habilitado pelo empresário ou sociedade empresária, assinado por ambos. Artigo 1184, parágrafo 2º do Código Civil. Alguns livros específicos são exigidos a certos empresários apenas. É o caso, por exemplo, do livro de registro de duplicatas, exigido dos empresários que trabalharem com a emissão de duplicatas mercantis. É o caso também das sociedades anônimas, que são obrigadas pela Lei 6.404 de 76 a escriturar uma série de livros específicos, como o livro de registro de atas da Assembleia, o livro de registro de transferência de ações nominativas, entre outros. Aí é interessante ver o artigo 100 dessa lei que eu acabei de mencionar. Especifica mais em relação ao que eu disse. Também existem livros obrigatórios especiais que são exigidos em virtude do exercício de alguma profissão. Por exemplo, dos livros impostos pela legislação comercial aos leiloeiros e aos donos de armazéns gerais. Aí, com efeito no artigo 7º caput do Decreto 1102 de 1903, que obriga o dono de armazém a escriturar livro de entrada e saída de mercadorias. Então, fora esses livros obrigatórios, o empresário aí poderá escriturar outros a seu critério. Artigo 1179, parágrafo 1º do Código Civil. Recapitulando, livros comerciais obrigatórios comuns a todos os empresários, diário ou fichas de balancetes, né, diários e balanços. Livros comerciais obrigatórios, especiais a alguns empresários. Exemplos: registro de duplicatas para quem as emite, entrada e saída de mercadoria de armazém geral e registro de ações nominativas para as SA, como o caso de bancos aí. E facultativos. Os livros comerciais facultativos são o livro Caixa, Estoque, Razão, Borrador e o Conta Corrente, ok? Os livros empresariais são protegidos aí pelo sigilo, né, conforme determinação contida no artigo 1190 do Código Civil, que diz: ressalvados os casos previstos em lei, nenhuma autoridade, juiz ou tribunal, sob qualquer pretexto, poderá fazer ou ordenar diligência
para verificar se o empresário ou a sociedade empresária observam ou não em seus livros e fichas as formalidades previstas em lei. Então, observe aí que o disposto ressalva de forma clara os casos previstos em lei, ou seja, a legislação poderá prever situações excepcionais em que o sigilo empresarial, que protege os livros do empresário, não seja oponível. O próprio Código estabelece uma dessas situações ao dispor, no artigo 1193, que as restrições ao exame da escrituração não se aplicam às autoridades fazendárias, quando estas estejam no exercício da fiscalização tributária. Então, no mesmo sentido, aí dispõe o Código Tributário Nacional no seu artigo 195. Para os efeitos da legislação tributária, não tem aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes industriais ou produtores ou da obrigação destes de exibi-los. O STF aí ponderando essa situação fática, né, ao sigilo empresarial, e o direito à fiscalização tributária das autoridades fazendárias, entendeu que o exame dos livros, documentos constantes da escrituração deve ater-se apenas ao objeto da fiscalização. É o que dispõe o enunciado aí 439 da súmula de jurisprudência dominante do STF, que diz: estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitando o exame ao ponto objeto da investigação, somente ao objeto da investigação, limitadamente. O sigilo que protege os livros empresariais também pode ser quebrado aí por ordem judicial, né? A exibição dos livros empresariais em obediência à ordem judicial pode ser total ou parcial, havendo tratamento distinto aí para ambos os casos. O novo Código de Processo Civil, o novo CPC, trata aí do tema, estabelecendo no artigo 420 que o juiz pode ordenar a requerimento da parte a exibição integral dos livros comerciais e dos documentos do arquivo, na liquidação de sociedade, na sucessão por morte de sócio, quando e como determinar a lei. Código Civil também preceitua nesse sentido, no artigo 1191, que o juiz só poderá autorizar a exibição integral dos livros e papéis de escrituração quando necessária para resolver questões relativas à sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem, ou em caso de falência. Então, interpretando harmonicamente os dois textos, pode-se concluir, ou melhor, podemos concluir que a exibição integral dos livros só pode ser determinada a requerimento da parte, conforme determinação na norma processual, CPC 2015, e somente nos casos expressamente previstos na lei, por exemplo, na liquidação da sociedade, na falência, e entre outros. Voltando na Lei 6.404 de 1976 aí, a respeito das SAs, Sociedades Anônimas. No seu artigo 105, trouxe uma regra especial, determinando que a exibição total dos livros da SA, da Sociedade Anônima, pode ser determinada por juiz quando houver requerimento dos seus acionistas, que representem pelo menos 5% do capital social, apontando violação ao estatuto ou à lei ou suspeita de graves irregularidades levantadas a efeito por órgão da companhia, ok?